Olá pessoal, vamos falar aqui um pouquinho das 7 habilidades mais importantes que o bom vendedor tem que ter. É claro que quando a gente fala de habilidades, a gente pensa que a pessoa nasce com aquilo, né? Não, a gente pode desenvolver isso aí durante o tempo, durante os anos, durante os dias e meses que a gente vai trabalhando ali como com vendas e vai performando com o tempo, né? Mas é por isso que tem que estudar em vendas, a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais para a gente ter um repertório maior e para a gente ter aquelas habilidades necessárias para a gente conseguir o nosso sucesso em vendas. Senão a gente acaba sofrendo uma venda e não fazendo uma venda, ou até mesmo deixa de fazer várias vendas por causa disso. Bom, meu nome é Márcio Rocha, sou cirurgião dentista e faço avaliações na minha clínica odontológica. E lá é onde eu faço as vendas, são vendas de alto ticket médio, ou seja, de valores altos. E eu percebi que durante o tempo eu tinha uma boa habilidade para trabalhar na minha área e não vendia tanto. Depois que eu comecei a estudar mais vendas, eu trouxe para os meus pacientes os melhores tratamentos e vendia tratamentos altos, caros. Já cheguei a valer tratamentos de 55 mil reais, 60, 30, de 10 mil. E aí por aí vai, são todos de ticket médio alto. Então esse vídeo eu estou fazendo principalmente para aquela pessoa que quer performar, aquela pessoa que quer ter aquelas habilidades, para que ela estude, para que ela procure ter essas características. Às vezes tem duas ou três, ou até tem todas, mas de qualquer forma ela não se sinta diminuído porque não tem, mas pode correr atrás para poder ter essas habilidades, trabalhar e estudar sobre isso para poder ter essas habilidades e conseguir performar nas vendas. Primeira coisa é comunicação persuasiva. Lembrar que para você comunicar, é muito bom você ser um ouvinte genuíno, escutar realmente o que a pessoa está te dizendo, o que o seu cliente quer de verdade, ouvi-lo de verdade, porque muitas das vezes o vendedor não escuta, ou então quando está escutando, tem muita vontade de falar, já está escutando ele com vontade de responder. Escute, pergunte bem, né? E toda vez que você for se comunicar com ele, falar alguma coisa, fale de forma clara, seja formal. Evite falar jargões, gírias, isso não pega muito bem para o bom vendedor. O vendedor, ele gosta de falar, ele fala, se comunica bem, de forma direta, mas sem as gírias e sem os jargões, né? E é importante nessa comunicação a gente criar uma conexão com o cliente. A única forma de criar essa conexão com o cliente é a gente sabendo um pouco da vida dele. Então deixe de falar dele. As pessoas gostam de falar de si. É importante a gente escutar isso, a pessoa falar e falar bem de si, ou falar mal, o que ela for falar, escute, apenas escute, que é nesse momento que você vai fazer a venda. Lembre-se, a venda ela acontece pela emoção, nem pela razão, principalmente vendas de alto valor. Agora o segundo quesito, a segunda habilidade que tem que ter, conhecer bem do produto ou serviço que você está vendendo. Como é que você vai vender se você não conhece bem, se você não é autoridade naquele assunto que você está vendendo. Pense se você estivesse vendendo, por exemplo, um automóvel, um carro, e você não conhecer bem desse automóvel da qual você está vendendo, você não conhecer o motor, o acabamento interno, as tecnologias que estão embarcadas naquele equipamento ali, o tão que é importante você conhecer sobre aquele equipamento e as tecnologias embarcadas nesse carro, nesse automóvel, né? Então é importante mesmo conhecer sobre o produto e como ele vai resolver o problema do cliente, que tipo de produto, que tipo de carro ele está querendo, para se ele vai viajar, se ele vai só andar com a família dele. É importante saber isso tudo e explicar essas vantagens de formas bem simples, né, para o cliente, para que ele tenha noção de como esse produto vai trazer esse benefício para ele. O terceiro quesito, né, de habilidade seria inteligência emocional. Na verdade, é mais a pessoa controlar a emoção, saber lidar com as rejeições. Um bom vendedor, ele tem uma boa inteligência emocional, ele sabe a hora de falar, ele escuta a rejeição sem ficar com raiva daquilo. Lembre também que quando você está entrando na venda, se você entrar muita vontade de vender, muita sede ao pote, o cliente vai perceber e isso ele não vai comprar de você. Ele não vai comprar porque ele acha que você está querendo enganá-lo e é uma forma do cérebro nosso se defender. Depois vai ter um vídeo só disso aí. Eu chamo isso de regra dos 15 segundos. Então você tem que tomar muito cuidado quando você fala e quando você conversa e como você se expõe. O cliente não pode perceber que você está com muita vontade de vender, ou que você às vezes tem umas contas a pagar e você precisa daquela venda, daquela comissão daquela venda para você poder realizar a venda. Então é melhor você entrar bem disposto e não deixar que o cliente perceba que você precisa vender. Lembre, para não confundir isso com vontade de vender. Vontade de vender é muito importante, é muito interessante você ter. Você sempre tem que ter uma vontade de vender, sempre ter aquela disposição de vender aquele produto, de bater meta, de vender bastante, isso faz parte, isso é normal.
tem nada de errado nisso, mas o cliente não pode perceber que você está com aquela ânsia, com aquela loucura, aquela vontade imensa de querer vender aquele produto ou aquele serviço, né? E lembre-se, a inteligência emocional, ela nos ajuda a ter um entusiasmo, a manter uma atitude positiva diante com os problemas que vão aparecer. Principalmente na quarta habilidade, que é a habilidade de lidar com objeções. Olha, toda venda, qualquer venda de produtos ou serviços, antes mesmo do cliente comprar, ele já vai ter essa objeção. Ele já chega lá com a objeção na cabeça. É interessante que durante a sua apresentação, que você está vendendo um produto ou serviço, ele já pode ali já cortar aquela objeção que você já explicou, você já provou, que não precisa ter essa objeção. Mas o que não pode é o cliente ir embora ou não comprar de você porque a objeção não foi esclarecida. É muito bom lembrar também que nem sempre, mas praticamente em quase todas as vezes, 80% das vezes, o cliente não vai te falar a objeção, a verdadeira objeção. E é importante que você, nesse momento, saiba pesquisar, saiba tirar dele essa verdadeira objeção. Principalmente na minha área, um pouco que veio de serviço aí, é muito difícil, às vezes o cliente não fala a verdadeira objeção dele. Então, são através das perguntas que o cliente ele vai soltar com você. Ele vai te falar o que realmente está fazendo ele não comprar, o que realmente interessa para ele nessa venda. Então, é importante que a gente tenha em mente que boas perguntas é que nos vão fazer chegar as boas respostas, ou seja, vamos chegar à verdadeira objeção dele. E é a objeção que não faz ele comprar, se é dinheiro, se é alguma dúvida sobre o funcionamento do produto, ou se realmente o produto vai resolver o problema dele, ou se aquele custo ali ele vai conseguir pagar, se vai ter uma divisão, se vai poder dividir no boleto, no cheque, no cartão, ou vai ter um descontinho à vista, uma coisa assim, em termos de flexibilidade de pagamento. Isso é importante já ser discutido e conversado com ele, né? E lembrar sempre que todas as vezes que a gente faz boas perguntas, a gente transforma essas oportunidades, essas dúvidas do cliente em boa oportunidade de venda. Quando a gente a esclarece de forma eficaz e a gente consegue resolver aquilo para o cliente, né? Agora, um dos quesitos que eu acredito ser o mais importante, que é a técnica de fechamento. Bom, técnica de fechamento é uma das mais importantes que existe, se não for a maior e a mais importante. Naquele momento que você está fazendo a venda, você vai ter que dizer se no final você vai ter que fazer a apresentação. E nesse final é que você vai fazer a venda ou não. Então, nisso é muito importante que você já estabeleça a forma como você vai fazer isso aí. Vai ter um vídeo também só sobre técnicas de fechamento, que é muito importante. Tem onde você vai levar o cliente a assinar o contrato, onde você vai pegar a entrada, ou ele vai pagar à vista. Isso vai depender, mas em vendas de alto valor, de ticket médio alto, é muito importante você fazer isso de uma forma correta, porque se você tentar um fechamento rápido, então vamos fechar, já vamos fazer, já vamos realizar, você já vai levar o produto agora, e não sei o que, isso aí você assusta o cliente, ele tem que ter aquele momento de pensar, que ele acabou de escutar o valor, né? Então ele está ali pensando naquela hora como é que ele vai fazer a compra, e isso é importantíssimo esperar esse momento aí. Você pode criar agora condições na venda que são importantes, que seriam os gatilhos mentais, né? Que criar uma certa urgência, exclusividade. Você pode falar que o produto é só para ele, só tem esse produto por enquanto no mercado, mas isso não pode ser uma mentira, isso tem que ser realmente uma verdade. Ou seja, o cliente não pode comprar o produto, depois da semana que vem o produto está lá, né? Se você falou que só ele teria, porque só tem essa última unidade, então isso não pode acontecer. E você pode colocar uma exclusividade, ou ele pertencer a algum grupo por ter esse produto, ou então uma última oportunidade, porque os preços vão aumentar a partir de semana que vem, também tem que ser uma verdade, não pode ser mentira. Ou seja, tem que conduzir o cliente a uma compra, uma coisa que seja honesta, ou seja, a gente está vendendo de forma digna, né, gente? Então a gente tem que pensar em sempre contar a verdade para vendermos sempre, né? Nessa habilidade da técnica de fechamento, é muito importante que você possua também alguns depoimentos. Tenta gravar os seus clientes conversando com você. Você mostra o cliente usando o produto ou até mesmo o serviço que você fez. É muito importante o cliente que está aqui com você ouvir isso, ver uma outra pessoa. Isso faz parte da nossa mente. As pessoas gostam de fazer o que já foi provado, que já foi comprovado que funciona, que dá certo, ou então o produto que funciona, o serviço que funciona, que está dando certo.
Ele quer comprar de pessoas comprar, de pessoas que já falam bem desse produto ou desse serviço. Então é importantíssimo que no momento essa venda a gente tem um vídeo gravado, faça uma gravação, se você tem um social media na sua empresa para gravar o cliente falando, ou se não você tem, você mesmo faça uma gravação com o seu celular, com o celular bom, e aí você grava aquele momento ali com o seu cliente, que é importante ali você ter esse depoimento. A prova social ela é muito importante, é um gatilho mental importantíssimo para a realização de vendas, principalmente de ticket médio alto, né? E lembrar, fazer as perguntas estratégicas para guiar o cliente para a venda correta na hora do fechamento, né? E agora sexta técnica, de habilidade, aliás, para de venda, que é a persistência e disciplina. Bom, é bom dentro da venda a gente seguir um processo, ter um processo de venda e seguimos. Não só a gente, mas como todos os funcionários da empresa também seguir aquele processo de venda para que tudo aconteça de forma harmônica e correta, né? Lembrando também que não desistir depois do primeiro não, faz parte, principalmente para quem vende serviço de alto valor, a gente tem que fazer um serviço que chama follow-up. Às vezes o cliente não está no momento de compra, naquele dia ali, naquele momento ali, faltam algumas coisas, ou o cartão tem que virar, ou a pessoa tem que conversar com o decisor que vai pagar o tratamento, vai pagar o trabalho, vai pagar o serviço, vai pagar pelo produto, né? Então ele precisa ali do decisor, ou ele precisa de algum dinheiro, ou ele está esperando pagar uma dívida para entrar em outra. Então isso é mais ou menos isso, por isso é importante a gente ter, principalmente para quem faz vendas de alto ticket, o serviço de follow-up, ferramentas como o CRM, que a gente pode trabalhar ali os clientes, indo conversando, indo falando. Eu já vendi diversos valores usando esse tipo de serviço de follow-up. O follow-up hoje nas minhas clínicas, ele representa mais ou menos em torno de 40% das vendas, para vocês verem o tanto que é importante o serviço de follow-up, o tanto que o follow-up faz as vendas acontecerem, o tanto que o follow-up faz as vendas serem maiores. E aí a gente fazer uma venda profissional, não uma venda amadora que vende pouco. Lembrando que aqui a gente procura alta performance em vendas, vender e vender bastante. Ou seja, para quem quer ter vendas em grande quantidade, tem que ter um serviço de follow-up, tem que fazer um serviço de follow-up. Se você não tem ainda, tem diversas ferramentas aí que vendem serviços de CRM que você pode fazer, ou se você não tem, você faz uma tabela ali no Excel em que você vai escrevendo o status e por que o cliente não comprou no dia, como é que tá, e vai entrando em contato com ele aos poucos, à medida daquela conversa que você vai tendo com ele. Lembrando que isso é personalizado, não tem como eu falar para vocês uma receita de bolo, como é que vai ser a conversa no follow-up. Só você que sabe que você teve a conversa ali com o cliente no primeiro momento, né? Mas dessas técnicas todas, eu acredito que a sétima habilidade é a mais importante para um bom vendedor, que é a criatividade, a adaptabilidade em situações difíceis. É você ajustar a sua abordagem de venda ao cliente. Ou seja, você não pode vender para esse cliente, para os clientes, de todos de forma igual, porque você não vai vender bem. Você não vai conseguir vender para todos. E o interessante é que você venda muito para a maioria dos clientes. É lógico que vender para todos não existe, né, gente? A gente não vai vender para todo mundo. Infelizmente, não vai ter um momento em que você não vai vender para todo mundo, vai vender para uma parte dos clientes. Mas para cada tipo de cliente você tem que ter um tipo de abordagem, ou seja, personalizado. A venda tem que ser personalizada. Você não pode vender para um cliente A do mesmo jeito que vai ser para o cliente B. Às vezes a pessoa é uma pessoa emotiva, uma pessoa analítica. Então o cliente, você tem que estudar o perfil dele e aí vender de forma adaptativa. Nós vamos ter um vídeo para isso aí, só conversando como abordar esse tipo de cliente, como conduzir a conversa com esse tipo de cliente. É muito importante também a gente às vezes fazer uma prova social com storytelling, ou seja, fazer uma historinha com o cliente que usou seu produto, que usou seu serviço e que deu certo. A gente pegar aquele cliente que é fã nosso, que gosta do nosso serviço, que é nosso cliente ideal, né? Que é nosso cliente ideal, que ele gosta do nosso serviço, ele vai falar sobre esse serviço, ele vai comentar sobre esse serviço. E aí você vai ter um bom cliente falando de você, da sua empresa, falando bem de você para os outros clientes que estão ouvindo. E isso aí serve para praticamente todos os clientes. Mas a abordagem tem que ser sempre personalizada. A gente tem que estar de forma focando no tipo do cliente e abordar aquela forma que ele é. Exemplo, um paciente, aliás, cliente, eu lembro que eu falo paciente porque eu sou dentista e às vezes eu erro nesse ponto. O cliente, por exemplo, que ele é aquele cliente analista. Você vai ter que falar do serviço, como é que o serviço vai ser, ou do produto, como é que ele é, das características técnicas dele, porque os clientes não se interessam com isso, mas o analítico sim. E se interessa, que tipo de material que está sendo usado, quanto que isso vai durar, que benefício que vai ter, se ele usar um outro material, como é que vai ser. Então isso tudo tem que ser abordado. Um paciente emotivo não liga para isso, você vai até encher o saco dele, ele vai até desistir da venda,
porque nem é assim que ele analisa, mas o analítico gosta disso. Então, personalizar a venda, a grande palavra, é a sétima e última habilidade que temos que desenvolver durante o nosso processo de vendas. É isso aí, pessoal. Compartilhe o canal, dê um ok se você gostou. Se você chegou até aqui, parabéns, que você já está trilhando o caminho de ser um bom vendedor. Esse aqui só é o vídeo do começo, mas tem várias coisas. Lembra-se, a venda é uma ciência, e como toda ciência tem que ser estudada. Isso aí, grande abraço.